Nutri, você já pensou em utilizar óleo de coco ou você utiliza óleo de coco no seu paciente? Pois bem, então hoje eu vou te falar sobre tudo isso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Vamos lá então falar um pouco mais de óleo de coco. Para começar, nós temos aqui a quantidade, a composição do óleo de coco. Lembrando que quando nós falamos numa gordura, num óleo, nós temos lá dentro ácido graxo. Seja ele um ácido graxo saturado, um ácido graxo insaturado, um ácido graxo de cadeia longa, de cadeia média. Vejam que a classificação química do ácido graxo tem vários tipos de classificações. Uma delas é de acordo com a saturação, ou seja, um ácido graxo saturado ou um ácido graxo insaturado, seja ele poli ou monoinsaturado. E outra classificação é de acordo com o comprimento da cadeia, o quanto de carbonos que ele apresenta na sua composição. Então nós temos ácido graxo de cadeia média, ácido graxo de cadeia longa e ácido graxo de cadeia muito longa. Nos alimentos, basicamente, são esses componentes que nós temos, então, em relação aos lipídios. Vejam que o óleo de coco apresenta por volta de 70% de ácido graxo de cadeia média. Realmente, então, ele é mais rico em ácido graxo de cadeia média. Porém, não é só isso que ele tem. Ele tem 30% de ácido graxo de cadeia longa. Além disso, quando a gente pensa na comparação de comprimento da cadeia, existe então aqui no óleo de coco um ácido graxo que também é saturado. Especialmente aqui nós temos então uma quantidade expressiva de ácido graxo saturado na composição do óleo de coco. Por que eu frisei isso? Vejam que o óleo de coco apresenta bastante ácido graxo saturado na sua composição. Assim como, por exemplo, manteiga ghee, banha de porco. Todos eles são mais ricos em gordura saturada. O que não é tão interessante assim, pensando em saúde cardiovascular. Inclusive, nós temos materiais, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que trazem a importância de controle de consumo de gordura saturada. Você pode consumir óleo de coco. Não tem problema, mas desde que não seja em excesso. Mas eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso. Olha só, outro ponto diferencial do óleo de coco. Como ele tem essa quantidade de ácido graxo de cadeia média, esse ácido graxo lá no seu intestino, ele consegue ser transportado pela albumina. Qual que é a diferença basicamente? Nós temos ácido graxo de cadeia longa, que necessita do quilomicron, que tem uma viagem um pouco mais, demora um pouco mais, é mais vagarosa, dá mais trabalho, vai até seu fígado, depois cai na circulação. Demora mais, basicamente isso. O ácido graxo de cadeia média ligou na albumina, rapidinho chega nas suas células. Então o transporte é mais rápido. Realmente, então, Aline, comparando o ácido graxo de cadeia média com cadeia longa, o cadeia média chega mais rápido nas suas células. Opa, maravilha! Calma. Vejam que a explicação fisiológica e bioquímica até então parece ser muito boa, né? Mas atenção, não é só uma explicação fisiológica e bioquímica que faz sentido e é importante pensar num contexto como um todo e os artigos científicos também. Vamos chegar lá. Além disso, chegou na sua célula, vamos supor que é um músculo, eu quero ter energia para o exercício. O ácido graxo de cadeia média vai chegar lá no seu músculo. Ok? Chega rápido, né? Chega rápido. Vejam que na mitocôndria, onde teremos a produção de ATP, a produção de energia em mais quantidades expressivas, existe então algumas membranas, algumas etapas que são importantes para transformar esse ácido graxo em ATP. E é por conta disso que, comparando o ácido graxo de cadeia média com o ácido graxo de cadeia longa, nós temos aqui, comparando ambos exclusivamente, nós temos uma etapa adicional do ácido graxo de cadeia longa. Demora mais tempo para ele entrar na mitocôndria e ele ser metabolizado. Já o ácido graxo de cadeia média, ele é rapidamente inserido na matriz mitocondrial e ele entra rapidamente, ele é metabolizado mais rapidamente em comparação com o ácido graxo de cadeia longa. Por conta disso, o que pensou-se? Poxa vida, TCM, ácido graxo de cadeia média, ele é rapidamente transportado e ele entra na mitocôndria rapidamente. Então, ele é muito bom para gerar energia, comparado com o ácido graxo de cadeia longa.
Porém, outra coisa, quando nós falamos em comparação com uma molécula de glicose. Ninguém vence da glicose em rapidez, em velocidade, em eficácia de produção de ATP. Então, por conta disso, grandes referências, as melhores que nós temos, pontuam carboidratos como o melhor recurso ergogênico pré-treino. Então não adianta fugir disso. Pensando em recurso ergogênico, em entrega, em produção de energia, o carboidrato dá um pau no ácido graxo de cadeia média. Nesse sentido, não faz muito sentido pensar em prescrição de óleo de coco pré-treino, a não ser que seu paciente esteja em dieta cetogênica. Aí realmente o consumo de gordura vai ser muito maior. E olha que importante, paciente com dieta cetogênica, ele induz cetose mais facilmente quando você aumenta TCM, ácido graxo de cadeia média. Não estou dizendo que apenas com óleo de coco, mas com outros alimentos, ou especialmente TCM puro. Se eu tenho um paciente com dieta cetogênica, eu vou aumentar TCM para esse paciente. Nessa ocasião, para esse paciente. Agora, para um paciente que consome carboidratos de modo geral, não faz tanto sentido pensar em colocar um óleo de coco para treino. Mas enfim, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse óleo de coco, de acordo com os estudos, para que vocês vejam o que nós temos aqui de interessante. Vejam só, trabalho que faz uma comparação, uma revisão sistemática, uma meta-análise com vários artigos científicos que foram avaliados. Cada linha dessa é um artigo científico. Total de 18 artigos científicos que nós temos aqui, onde 11 estudos são randomizados, 7 não randomizados, investigaram a questão do óleo de coco na saúde cardiovascular. Vejam que, atenção, as comparações. Quando comparado, óleo de coco, quando comparado com gorduras animais, o óleo de coco aumentou significativamente HDL e reduziu as concentrações de LDL, talvez por conta da sua presença de antioxidantes. Atenção, nem todo o trabalho mostra isso. Você vai ter trabalho, artigo científico, que mostra realmente que o óleo de coco comparado com manteiga, com banha de porco, ele é mais interessante. É esse caso aqui. Você vai encontrar artigo científico que vai te mostrar que óleo de coco comparado com banha de porco, com manteiga, é semelhante ou é pior. Então, o ponto é, a presença que eles têm de gordura saturada fazem esses óleos, essas gorduras, muito semelhantes entre si. Elas são muito semelhantes. Banha de porco, óleo de coco, manteiga, em relação à quantidade de gordura saturada, em relação ao perfil lipídico, elas são muito semelhantes em vários estudos. Mas vamos lá, falar um pouco mais sobre isso. Vejam que aqui você pode pensar, nossa, que legal, então aumentou o HDL. Muita cautela com isso, gente. Aumentar HDL no estudo pode ser, sabe quanto? De modo significativo? 2 miligramas por decilitro. 4 miligramas por decilitro. Faz tanta diferença assim? Na prática, esse aumento? É tão benéfico assim? E atenção, o quanto que vale a pena aumentar HDL num perfil lipídico todo zoado. LDL elevado, colesterol elevado, e vou te mostrar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então não acreditem que só o HDL importa. Atenção. Vamos continuar. Quando comparado a óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, o óleo de coco aumentou LDL e também aumentou HDL. Você pode pensar, nossa, que legal, aumentou HDL. É o que eu te falei, cautela. Não dá para pensar em HDL de modo isolado. Ele aumentou LDL para esse paciente também. Então, atenção. Vamos continuar com mais estudos. Inclusive, são vários. Para que você veja o quanto que é importante avaliar de modo aprofundado. Pausa crítica. The New England Journal of Medicine, um artigo científico impecável que traz pra gente algumas questões importantes em relação ao HDL. Só para você entender que HDL não é essa cocada preta como a gente acha.
Ele é bom, tá? Mas não é tudo isso que você imagina. Colesterol, paciente com colesterol adequado por uso de fármacos. Usaram niacina para elevar HDL. Niacina eleva HDL? Eleva. Mais de 3.000 pessoas com doenças cardiovasculares utilizavam já simvastatina. Ezetimiba, medicação para controle de colesterol. 3 anos dessa utilização. Usaram niacina por volta de 1,5 a 2 gramas por dia. E essa niacina aumentou realmente o HDL. Porém, não existiu benefício numa questão de saúde cardiovascular. Não existiu benefício em mortalidade, em redução de mortalidade, em redução de morbidade. Então, continuando no estudo, apesar da elevação de HDL, não existiu benefício na saúde cardiovascular. Ou seja, será que ficar pensando em aumentar tanto esse HDL é tão importante assim? Não é só ele que importa. E atenção, HDL muito alto pode ser indício de uma HDL disfuncional, que não tem função, que inclusive é aterogênica. É importante HDL? Claro que sim, mas não foca só nele. Não é só ele que importa, é todo o perfil lipídico como um todo. Apoproteína, LDL, colesterol total são parcelas importantíssimas também. Não é aquela história assim, né? Seu paciente é assim, chega pra você e fala assim, ai, tá tudo zoado, glicemia ruim, colesterol péssimo, triglicérides elevado, mas a minha HDL tá boa. Tô protegido? Não tá não, meu filho. Não tá não. Então, muita atenção. Certo? Passamos a pausa crítica. Vamos voltar agora para a American Heart Association, que traz pra gente diversos estudos de coorte prospectivos, ensaios clínicos randomizados e meta-análises. É uma tradução dessa sociedade que eu fiz, que mostra pra gente o seguinte: substituição de 5% da ingestão energética diária de ácido graxo saturado por ácido graxo insaturado foi associada a um risco 25% menor quando é consumido mais ácido graxo poliinsaturado e 15% menor quando é consumido ácido graxo monoinsaturado, em menor doença cardíaca coronariana nesses indivíduos. Ou seja, se eu trocar um ácido graxo saturado por um poli ou monoinsaturado, eu tenho menos chances de alterações cardiovasculares no nosso paciente também. Além disso, portanto, as mais recentes diretrizes trazem para a gente as recomendações de ácido graxo saturado em até 10% da alimentação. Então, não sou eu que estou dizendo. São grandes diretrizes internacionais de cardiologia, americanas, australianas, europeias. Vejam que é importante pensar em controle de ácido graxo saturado, não só do óleo de coco, não, de tudo. Manteiga ghee, banha de porco, carnes de modo geral, o que você imaginar. Cautela com esse aspecto. E é por isso que nós nutricionistas ajustamos o cardápio, o plano alimentar, de acordo com essa recomendação. Mais trabalho, vamos lá. Trabalho de 2022, desse ano, artigo científico fresquinho, traz pra gente uma revisão sistemática, uma meta-análise em relação a alguns padrões. Então, olha só, 7 estudos com mais de 700 pacientes de 18 a 68 anos de idade, nós temos a comparação de acordo com cada artigo científico que durou por volta de 1 semana até 2 anos. Cada estudo tem a sua duração. E além disso, óleo de coco foi comparado com ácido graxo monoinsaturado, ácido graxo poliinsaturado e também ácido graxo saturado. Para que vocês saibam a composição, nós temos aqui azeitona e canola no ácido graxo monoinsaturado, no poliinsaturado soja, chia, cártamo, girassol e milho, e o saturado banha, manteiga e óleo de palma. Nós temos aqui perfil antropométrico. Peso do paciente, sem nenhuma alteração no óleo de coco em comparação com os demais óleos. Até porque, então, óleo de coco não emagrece. Lógico que não. Não emagrece. Não muda nada em relação à composição corporal? Nada. Nada. Antigamente a gente achava, e eu acho que muita gente ainda hoje em dia acha,
que óleo de coco emagrece. Desculpa, adoraria, mas não. Circunferência da cintura, mais uma vez, sem diferença alguma em utilização de óleo de coco. Então, óleo de coco não reduz gordura abdominal, não reduz circunferência da cintura. Não. Não. Muita cautela. Você pode encontrar estudos fracos, de baixa qualidade, dizendo, de modo isolado, que deu 30 gramas de óleo de coco e reduziu a circunferência da cintura. Um estudo só não faz verão. Não tem acreditado? Uma andorinha só não faz verão. Um estudo só não quer dizer evidência científica. Aqui nós temos dezenas de trabalhos avaliados em conjunto, porque é uma meta-análise. É uma comparação mais robusta. Ou seja, nós não temos mudança na composição corporal com utilização de óleo de coco. Você quer utilizar, você gosta? Pode utilizar, mas com cautela, com cuidado, tá? Além disso, ó, nós temos aqui, então, que não existiu essa mudança. Continuando, nós temos a questão do perfil lipídico. LDL, a ingestão de óleo de coco aumentou o LDL, colesterol, em comparação com manteiga, banha e também outros óleos. Ou seja, ele foi o que mais aumentou o LDL do grupo, dos grupos que foram comparados. Não é tão interessante assim, né? HDL, realmente, óleo de coco aumenta o HDL, mas foi o que eu te falei. Não dá para pensar de modo isolado só no HDL. Triglicérides, não muda nada. Óleo de coco não aumenta triglicérides plasmáticos. Então tá bom. Menos mal, né? Não aumenta. E outros trabalhos mostram isso também, que ele não aumenta triglicérides plasmáticos. Então, aumenta só o LDL. O que eles trazem pra gente? É o artigo científico, e não eu, tá? Tradução do artigo científico. Olha que interessante. Consumo dietético de óleo de coco em troca por óleos ricos em poliinsaturado ou monoinsaturado, inclusive óleo de canola, óleo de soja, com efeitos cardioprotetores bem estabelecidos, não deve ser incentivado. Então, não deve ser incentivado a troca de óleo de coco por trocar o seu óleo de soja, o seu óleo de canola por óleo de coco. Não vale a pena incentivar essa troca do seu óleo de cozinha por um óleo de coco, seja ele qual for. Além disso, estratégias educacionais devem ser implementadas para conscientizar as populações, principalmente aquelas acostumadas ao consumo de óleo de coco, sobre os potenciais riscos associados a essa ingestão. Não é minha frase, é a frase do estudo. Pode olhar lá e pode olhar. Então, olha que preocupante. Dá para usar óleo de coco? Claro que dá, gente. Mas cautela. Não é para pegar óleo de coco, colocar pré-treino, colocar na panqueca, na crepioca, no café e tacar um monte de óleo de coco. Cautela. Dá para usar? Claro que sim, mas com cautela. Até 10% do VET da alimentação total do seu paciente pode ser de gordura saturada. Inclusive, pode ter óleo de coco, entre outros tipos de gorduras. Mas cautela. Atenção. Não dá para exagerar no consumo de óleo de coco. Não dá. Certo? Mais um trabalho. Estudos aqui, nesse caso, Circulation. Nós temos efeito do óleo de coco com outras gorduras que foram comparadas. Comparado com demais óleos vegetais, o óleo de coco aumentou, mais uma vez, colesterol total e LDL e também HDL. Nesse trabalho, olha só a quantidade. Aumentou colesterol total em uma média de 14,69, LDL em 10 e HDL em 4. Então percebam o quanto, né, que pode ser deletério essa alteração. Além disso, nós temos aqui óleo de coco não teve nenhum efeito em peso corporal, circunferência da cintura, percentual de gordura corporal, proteína C reativa ou glicemia nesses indivíduos. Ou seja, mais uma vez comprovando que óleo de coco não altera nada na composição corporal, nem para bem nem para mal, e não emagrece e não reduz circunferência da cintura. Certo? Né? Gostaria de dados melhores, mas infelizmente não temos tantos dados interessantes assim
em relação à utilização de óleo de coco para tratamento, para redução de gordura e por aí vai. Pode ser utilizado, mas sempre com certa cautela. Mais um trabalho aqui presente, nós temos 7 artigos que avaliaram essa questão do óleo de coco, que aumentou, mais uma vez, de modo significativo, colesterol total, sérico, LDL e HDL. Então, mais um trabalho completo, mais uma revisão sistemática, mais uma meta-análise. Cada trabalho deles tem uma grande acurácia, mostrando, mais uma vez, que óleo de coco aumenta colesterol total e LDL, com um pequeno aumento de HDL que não é justificativa para a saúde cardiovascular, muito pelo contrário. Então, por conta disso, de acordo com o artigo científico, evidências consistentes e fortes mostram que o óleo de coco tem efeito adverso nos parâmetros lipídicos associados à saúde cardiometabólica. Então, cautela com a utilização de óleo de coco. Você pode utilizar com toda certeza, mas cautela, não é para sair entupindo o paciente com óleo de coco. Mas conta para mim, aqui, o que você faz? Você usa, não usa, prescreve, não prescreve, com cautela ou não? Conta para mim um pouco mais sobre a sua jornada, como que você faz a prescrição de óleo de coco. Ou de repente, se você tinha aquela ideia que o óleo de coco era muito bom e de acordo com a sua trajetória, você percebeu que não era tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilha com a gente também. E até a próxima!